Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Bom, né, mais uma vez, a gente poder estar na casa do Senhor, para poder adorar. E agora a gente vai ter o privilégio de estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. Quem tiver com sua Bíblia, pode abrir no Carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 4. Hebreus, capítulo 11, verso 4. Na verdade, não é nem a partir, né? É só o verso 4. Irmãos, hoje eu separei esse versículo, né? Sempre eu gosto de ler mais o texto, de fazer uma exposição maior do texto, mas eu queria nessa noite que a gente se atesse, né, a essa mensagem aqui, onde o autor da carta aos Hebreus cita Abel, né? E eu queria que a gente refletisse, né? Abel é poucas vezes citado na Bíblia, né? Mas esse versículo aqui de Hebreus é um versículo, né, capítulo 11, como os irmãos já devem ter lido algumas vezes, é o capítulo onde está colocado ali a galeria dos heróis da fé. Quem são os heróis da fé? Quem são os homens citados ali no verso 11? São pessoas que o autor de Hebreus citou como pessoas destacadas, notoriamente destacadas pela sua fé. Abraão, Moisés, ele vai citar Sara, enfim, entre muitos, né? E aqui no verso 4 ele vai citar a pessoa de Abel. Bom, quem é esse Abel, né? Esse Abel, todo mundo sabe. Você ainda não sabe, vai ficar sabendo que é o Abel, irmão de Caim, né? Filho de Adão e Eva. E Abel foi o irmão assassinado por Caim, né? A gente vai andar por alguns textos, né? Mas eu queria que a gente começasse lendo esse texto, né? Já nesse versículo, sabendo exatamente de que nós estamos falando, de Abel, filho de Adão, irmão de Caim, que foi morto por ele. Muito bem, Hebreus capítulo 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Muito bem. Eu queria que, nessa noite, né, olhando para esse versículo, traz algumas coisas importantes para nós, e que eu entendo que são coisas que nós, como cristãos, precisamos, à luz da palavra de Deus, entender, e mais do que entender, algo que a gente precisa viver, algo prático, algo que aconteceu na vida de Abel, e que com certeza, se ele está citado aqui na galeria dos heróis, é porque ele tem um exemplo a trazer para cada um de nós, né? Eu queria trabalhar com 3 tópicos aqui importantes, né? 3 coisas importantes que esse versículo fala para nós. O primeiro deles, né, é citar, lógico, que é pela fé. Pela fé. Irmãos, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus.
É pela fé que nós somos salvos, diz a palavra de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É pela fé que esses homens aqui, citados na galeria da fé, foram reconhecidos como homens de Deus. Ele vai citar Abraão, ele vai citar Moisés, ele vai citar Sara, ele vai citar Davi. Homens que foram homens escolhidos por Deus, sim, mas homens como qualquer um de nós. Abraão teve suas falhas, não foram pequenas. Moisés também. Eu citei de Sara também falhou, não soube esperar. Davi, alguém também escolhido por Deus, mas falha. Mas por que esses homens são citados na galeria da fé? Por causa da sua fé. Eles são citados ali por causa de serem pessoas que manifestaram sua fé diante de Deus. E mesmo diante das circunstâncias, das suas falhas, dos seus pecados, Deus atribuiu a eles algo notável. Alguém que precisa ser lembrado. Pela sua fé. E hoje, usando esse exemplo aqui, nós vamos usar o exemplo de Abel. Que também o texto começa dizendo, pela fé. A trajetória de Abel, a Bíblia cita ali rapidamente, é muito curta. A gente vai ler aqui o texto lá de Gênesis, capítulo 4. Vai falar que Abel, que Eva concebeu Abel, depois concebeu Caim, e vai falar das ofertas, e logo depois o Caim matou Abel e acabou. É rápido. É ali 2, 3 versículos lá em Gênesis, no comecinho, depois não tem mais Abel. Ou seja, a vida de Abel foi uma vida curta. O texto não cita ali com quantos anos foi que ele foi assassinado. Mas eles eram jovens, provavelmente muito jovens. Um era cuidador de ovelhas, de pastores, no caso o Abel, e o Caim era agricultor. Mas a trajetória de Abel é uma trajetória pequena, simples, mas notada por Deus e lembrada aqui pelos autores dos Hebreus na galeria da fé. Por quê? Por causa da fé. A manifestação de Abel, a sua fé foi notada e ela é lembrada no texto aos Hebreus. E aqui o autor dá uma ênfase, Eu disse que nós iríamos trabalhar com 3 tópicos. E o primeiro deles é o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Então o primeiro tópico que nós vamos ver é o seguinte: mais excelente sacrifício. Por que será que o sacrifício oferecido por Abel é mais excelente, é um sacrifício maior, é algo que foi agradável a Deus, que se tornou? O que é algo excelente? Quando você vai fazer alguma coisa, você faz alguma coisa, a pessoa, nossa, ficou bom. Mas se você fizer uma coisa muito boa, melhor do que bom, a pessoa vai olhar para você e falar o quê? Ficou o quê? Excelente. É algo melhor, maior do que bom. E aqui o autor da carta dos Hebreus quer dizer isso. Que Abel, pela fé, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. E quais foram esses sacrifícios? Antes da gente ir para o texto propriamente lá, primeiro eu queria dizer que foi um sacrifício. Por que ele foi um sacrifício excelente? Porque ele foi um sacrifício voluntário. O texto lá não vai dizer que Deus exigiu deles o sacrifício e tal, não. Foi um sacrifício voluntário. Mas mais do que voluntário. Vamos lá, vamos para o texto. Gênesis capítulo 4, verso, acho que é 11.
Não, é no mesmo. Gênesis capítulo 4, verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiriu o varão com o auxílio do Senhor. 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. 5. Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Irmãos, então, algumas coisas importantes para a gente entender aqui, né? Concebeu Eva, teve Caim, depois foi lá, concebeu Eva, teve Abel. Volta no verso 3 para mim, por favor. Aconteceu que no fim de uns tempos, que temos? Vamos lembrar, foram gerados por Adão e Eva. Vamos entender rapidamente só esse contexto, né? A gente precisa imaginar, lógico que a Bíblia não cita, mas é praticamente óbvio entender o quê? O que tinha acontecido? Adão e Eva tinham caído em quê? No pecado. Eles tinham se desligado de Deus, tinham sido expulsos do Éden, do paraíso, né? Deus já tinha falado com eles como que ia ser a vida dali para frente, mas muito provavelmente, né, eles ainda conheciam a Deus, e mais do que conhecer a Deus, eles temiam a Deus, porque de fato e de verdade, né, os seus olhos se abriram, aquilo que eles não viam, passaram a ver. Por isso que lá fala que eles passaram a ser conhecedores do bem e do mal. Não foi isso que aconteceu? Eles passaram a ser conhecedores do bem e do mal. Então eles tiveram a nítida noção de que agora, como pecadores, eles não estavam mais na condição de semelhança de Deus, mas que eram pecadores, mas que essa relação, ela tinha que existir. Eles tinham falado com Deus, eles tinham ouvido as ordens de Deus. Deus era um Deus que mais ainda se mostrou soberano. E obviamente isso foi repassado para quem? Os filhos. Olha, nós precisamos cultuar a Deus. Deus é Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Criador. Ele que fez todas as coisas. Ele é o Deus, Ele é o Senhor. Nós precisamos ter essa relação com Deus. Isso foi passado, muito provavelmente, para Caim e Abel. Mas o que acontece aqui? Aqui vai falar da oferta voluntária. Porque Deus não está exigindo aqui, né, nem nesse texto, nem antes, o sacrifício. Né, tem um texto que vai falar de sacrifício voluntário. Coloca para mim, Jeremias capítulo 7, verso 22. Porque nada falei aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Aqui ele está citando já a nação de Israel lá na frente. Mas o que é um sacrifício voluntário ou involuntário? O sacrifício voluntário é aquele oferecido de boa vontade, que não é exigido. E esse foi o sacrifício oferecido tanto por Caim, como também por Abel. Volta para mim lá, Vitor. Gênesis 4, 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Quem que era Caim? Caim diz o texto que ele era o quê? Agricultor, lavrador.
E o texto está mostrando para nós que o que aconteceu? Caim foi lá e ofereceu o quê? Uma oferta ao Senhor. O que a gente pode imaginar aqui? Vamos pensar aqui que o Caim era plantador de banana. E aí foi lá, pegou lá uns 2, 3 cachos de banana, foi lá, como sacrifício, como algo que muito provavelmente ensinado pelos seus pais, ele ofereceu como sacrifício. Ele foi lá, pegou um cacho de banana, tá bom assim, foi lá e ofereceu. E o Abel? Qual que é a diferença? Verso 4. Abel, por sua vez, trouxe o quê? Das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Irmãos, aqui já está uma diferença grande. Por quê? O que Abel trouxe? O que é a primícia? São os primeiros. Aquilo que ele primeiro produziu, aquilo que ele primeiro teve acesso, e mais. E da gordura deste, por quê? Porque a gordura era o que tinha de mais valioso no animal. Então, o texto já traz essa informação. Abel, por sua vez, trouxe do quê? Das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então, aqui a gente tem já o primeiro parâmetro. Caim ofereceu o quê? Uma oferta. Abel ofereceu o quê? Das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Aí o texto vai dizer para nós o seguinte: agradou-se o Senhor da oferta de Abel? É isso que está escrito aqui, gente? Não. O que está escrito aqui? Agradou-se o Senhor do quê? De Abel e de sua oferta. Porque eu já vi, algumas pregações desse texto, e o que é muito levado em conta é justamente a oferta. Mas a gente vai ver aqui para frente, da Bíblia, não só nesse texto, mas em muitos outros, alguns textos que nós vamos ver aqui, que o que importa para Deus não é a oferta. Aliás, a gente vai ver aqui em alguns textos na Bíblia que Deus geralmente não se agrada da oferta. Mas o que o texto diz aqui? Agradou-se o Senhor de quem? De Abel. E do quê? E da sua oferta. Mas Deus se agradou de quem? De Abel. Verso 5. Ao passo, ou seja, ao passo que de Caim e de sua oferta, mesma coisa. Deus não se agradou da oferta do Caim? Porque Deus não gosta, eu citei aqui banana, podia ser qualquer coisa. Ou podia ser o melhor fruto que ele tinha lá. Mas o ponto era a oferta. Quando a gente olha para o texto, a gente vê que não é isso. Diz o texto que, ao passo que do Caim, de Caim, e depois da sua oferta, não se agradou o Senhor. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Bom, ficou claro aqui, para a gente entender qual que é a diferença. A primeira diferença é essa. E eu quero voltar a falar agora, depois que a gente lê o texto, por que Deus agradou de Caim e Deus não agradou? Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim. Hebreus, volta para mim, Hebreus capítulo 11, verso 4. Irmãos, nós vimos que pela fé, e o primeiro tópico que a gente vai trabalhar aqui é justamente o que eu já falei. Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Por que Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim? Primeira coisa, os dois ofereceram sacrifício voluntário. Mas
por que o sacrifício de Abel foi sobremaneira excelente? Porque não foi um sacrifício, apenas um sacrifício. Foi mais do que um sacrifício. Foi um sacrifício. Foi sacrificial. O que é sacrificial? É quando a gente pensa assim, eu preciso oferecer alguma coisa para Deus. Qual que foi a diferença? Por que o sacrifício de Abel é sacrificial? Porque custou alguma coisa. Será que aquele animal bem gordo, o primeiro, o melhor que ele tinha algum valor? Tinha. O sacrifício de Abel foi sacrificial. Ele deu algo que valia, algo que custava, algo que tinha valor, algo que era importante, mas que ele, pela fé, o que significa isso? É como oferta. Muitas pessoas, usam esse texto para falar de oferta. Para mim, esse texto aqui não fala de oferta, mas eu vou citar a questão da oferta aqui. Ou dízimo, ou oferta, que a gente pode chamar. Quando Jesus se deparou com uma mulher que estava no templo, e foi lá, e aquela mulher foi lá, pegou e depositou uma moedinha lá. Ele olha para os discípulos e diz assim, está vendo? Essa mulher deu mais do que os outros que estavam lá enchendo o gasofilácio de dinheiro. E os discípulos não entenderam, mas por que ela deu mais? Porque ela deu o que ela tinha. Isso é sacrificial. Só quem faz isso é quem tem o quê? Fé. Se não é sacrificial, não exige fé, irmãos. Se aquilo que a gente oferece para Deus não traz sacrifício, não traz renúncia, não traz algo que tem valor, não é sacrificial. É simplesmente uma oferta. Foi aquilo que Caim fez. Vocês estão entendendo a diferença? Caim foi lá e pegou alguma coisa da sua colheita e ofereceu. Foi sacrifício? Foi. Mas não foi sacrificial. Isso fez com que? Isso faz com que? A Bíblia fala, Tiago, das obras da fé. Irmãos, a fé sem obras é o quê? Morta. Que tipo de obras que Tiago está falando lá? É caridade, é dar as coisas para os outros, é isso que está falando lá? O que quer dizer a fé sem obras é morta? É a fé que não é sacrificial. É a fé que não custa nada. É a fé que todo mundo diz que tem, mas que não produz os frutos necessários para dizer que tem fé. O fruto da fé é manifestação da fé. É o que? Materializar a fé. E como que materializa a fé? Foi isso que Abel fez. Ele materializou a sua fé. Ele foi lá e ofereceu algo sacrificial, algo que tinha valor, algo que era importante. E isso manifestou o quê? Fruto da sua fé. Por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que a Bíblia fala que a fé sem obras é o quê? Morta, é só um nome, não tem raiz. Então a primeira coisa que fez com que Deus se agradasse da oferta de Abel foi porque foi uma oferta sacrificial. Pela fé. Não foi porque ele queria ir lá fazer bonito para Deus, ou para o Caim, ou para Eva, ou para Adão, não. Foi pela fé. Segunda coisa, ele foi um excelente sacrifício porque manifestou justiça. O que Abel quis demonstrar para Deus? Ele devolveu o quê? A primícia.
significa a primícia? É o primeiro fruto. E o que simboliza o primeiro fruto, irmãos? Dar aquilo que você tem primeiro, ou seja, aquilo que é de quem? De Deus. A ideia de dízimo, né, a ideia de oferta tem essa ideia. A gente não paga, você não deve pagar o dízimo. Tanto é que isso, no Novo Testamento, agora tem outra o quê? Tem outra ideia. Qual que é a ideia agora de ofertar, de pagar o dízimo no Novo Testamento? Que é diferente da lei. Acho que é 2 Coríntios 9, 7. Marquei aqui. É isso mesmo. 2 Coríntios 9, 7. Coloca para mim. Cada um contribui segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. A ideia de oferta, de dízimo no Novo Testamento, ela está relacionada a isso. E o que esse texto diz? Cada um contribua segundo tiver proposto aonde? No coração. Não é a igreja, não é o pastor, não é o irmão. Por que é no coração? Segundo o que tiver proposto no seu coração. Quem que propõe? Você mesmo. Não como? Não com tristeza ou por necessidade. O que quer dizer ou tristeza ou necessidade? Nossa, eu tenho que pegar esse dinheiro aqui e tem que dar na igreja. Estava alegre quando eu ganhei, fiquei triste quando eu dei. Ou por quê? Necessidade. Hoje a gente podia trocar essa palavra aqui por obrigação. Porque eu tenho que dar. O que Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Coríntios? Não é isso. Cada um contribui segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus faz o quê? Ama ou se agrada de quem o quê? Dá com alegria. Por que Deus se agradou da oferta de Abel, irmãos? Porque Abel deu sacrificialmente, mas deu o que? Com alegria. Ele devolveu o que? A primícia. E a ideia de dízimo, como eu falei, irmãos, tem justamente que conotação? Você não paga o dízimo. Esse verbo, né, pagar, as pessoas usam porque geralmente tem a ver com dinheiro. Mas lá na época não tinha dinheiro. Lá na época se pagava o dízimo como? Com aquilo que era produzido, certo? Mas qual foi a ideia de Abel aqui? Por que dá primícia? Porque ele entendeu que ele estava fazendo o que, irmãos? A ideia de dízimo é que ideia? Devolver para Deus aquilo que é de Deus. Todas as coisas são de Deus. Todas as coisas são criadas por Deus. E olha, o Abel era alguém que, né, podia entender isso muito facilmente, porque seu pai e sua mãe foram criados, os animais estavam tudo ali, criação de quem? De Deus. Ele não podia nem ser questionado se tinha existido o Big Bang, né? Ou se tinha como evoluir no macaco. Mas Abel entendeu o quê? Que aquilo era o quê? Grato a Deus, demonstrou gratidão, ofereceu a primícia, foi sacrificial, devolveu a Deus, fez aquilo com alegria. O que aconteceu com Caim? Ele ofereceu da mesma maneira, mas o que não tinha no Caim? Irmãos, justamente isso. E esse é um conceito, irmãos, que tem muito a ver com a gente. E eu não estou falando aqui de dinheiro, nem estou falando de oferta para a igreja. Estou falando de sacrifício pessoal, não é sacrifício financeiro.
E o sacrifício pessoal tem a ver com o quê? Com essa relação que você tem com Deus de fé. Porque ela é baseada em quê? Na fé. Volta para mim lá, Vitor. Hebreus 11:4. Por que o Abel fez isso? Porque ele tinha o quê, irmãos? Fé. Por isso que ele está sendo citado aqui nos heróis da fé. E por que a gente tem que aprender com Abel? Por isso. Porque às vezes a gente quer ter essa relação com Deus, diz que tem fé, mas as nossas atitudes, os nossos atos, às vezes são parecidas com a de quem? De Abel ou de Caim? De Caim. Ah, é para Deus? Faz de qualquer jeito. Ah, é para Deus? Se sobrar, eu dou. Ou se sobrar tempo, eu vou. Ou se der, eu penso em fazer. Então, é uma relação que não é sacrificial. É uma relação que não tem a ver com a primícia. Que não tem a ver com o que é mais importante. Com aquilo que, de fato, de verdade, Deus espera de nós. Irmãos, Deus espera de nós o mínimo. Não pense que Deus tem uma expectativa gigante com a gente. Irmãos, Deus não tem uma expectativa gigante com a gente. Não tem, sabe por quê? Porque Ele conhece quem nós somos. Mas o que Deus espera de nós? É o mínimo de uma relação onde a gente, com aquilo que a gente crê, seja no mínimo o quê? Agradável a Deus. E essa relação tem a ver com tudo. Olhando, por exemplo, de Abel. Por quê? Porque Deus estava olhando para onde, irmãos? Para a oferta. Deus estava olhando para onde? Para o coração. Coloque para mim. 1 João. É 1 João. 1 João capítulo 3, verso 12. Volta no 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa: que nós nos amemos uns aos outros. 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seus irmãos eram o quê? Justas. Irmãos, por que Deus não se agradou do Caim? Foi por causa da oferta? Não. O texto está falando para nós que Caim era do quê? Caim era mau. Como que alguém mau pode oferecer uma oferta boa? Difícil. Mas o que? As de seu irmão eram o quê? Justas, porque ele era alguém temente a Deus. E aqui um ponto importante para a gente entender. Se a gente é crente, se a gente é nascido de novo, se a gente confessou Jesus, se a gente diz que ama a Deus, que quer servir a Deus, opa! Qual time será que a gente está? No time do Abel ou no time do Caim? Opa, estamos no time do Abel. Ah, porque a gente é bom? Não. Porque do mesmo jeito que Deus conhecia o coração de Abel, Deus conhece o meu e o seu coração. E se um dia o Evangelho chegou a cada um de nós, é porque diz a palavra de Deus que nós somos o quê? Eleitos, escolhidos, predestinados. Quando? Depois do Caim e do Abel? Não, antes da fundação do mundo. Então, isso traz para nós o que, irmãos? Uma responsabilidade. De quê? Que tipo de oferta que eu, como crente, escolhido, nascido por Deus, separado, alguém que Deus conhece o meu coração, que tipo de oferta
eu tenho oferecido a Deus? Tem sido agradável a minha oferta? Deus tem se agradado da minha vida? Deus tem se agradado daquilo que eu tenho oferecido para Deus? E a gente vai ver aqui que isso passa por algo importante. Volta lá, Hebreus 4:11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um excelente sacrifício do que Caim. Por quê? Ponto 2, irmãos. Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo que? A aprovação de Deus quanto às suas ofertas. O que significa isso? Que Deus aprovou a oferta. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: será que Deus está aprovando as ofertas que a gente tem oferecido para Ele? Irmãos, quando eu falo ofertas, aqui não estou falando de dinheiro que você põe aqui não. Não é disso que o texto está falando. Não é de dinheiro. Porque Jesus não nos resgatou para a gente ser dizimista. Jesus resgatou para a gente ter comunhão com Deus. Certo? O dízimo a gente dá a oferta como quê? Ato de quê? De gratidão, de devolução, de justiça, de graça, de reconhecimento. É outra coisa. Diz o texto: pelo qual ele teve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. O sacrifício dele foi um sacrifício o quê? Aprovado por Deus, porque foi um sacrifício o quê? Santo, irmãos. Foi um sacrifício santo. Foi um sacrifício limpo. Isaías, capítulo 1, verso 11. Coloque para mim. Até o 17. Olha o que Deus vai falar para a nação de Israel. Nós vamos até o 17, viu, Vitor? De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Deus está fazendo a pergunta. Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrada o sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu a só pisar dos meus atos? Lembra lá do sacrifício voluntário que eu falei? Eu não pedi para vocês nem trazer sacrifício aqui não. Deus está falando isso. Quando virdes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar dos meus atos? Mas o que o povo queria? Oferecer o quê? Sacrifício. 13. Não continueis a trazer ofertas vãs? O incenso é para mim o quê? Abominação. Odeio, detesto. E também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que Deus está dizendo? Eu não chamei vocês virem aqui. Esses sacrifícios que vocês estão oferecendo aqui, eu não suporto. Eu não quero nem saber. Eu não suporto a iniquidade. Vocês são pecadores, estão vindo aqui querendo trocar o pecado de vocês pelo sacrifício oferecido num culto que eu não chamei. Não chamei. Ajuntamento solene. Ainda fazia pompa ainda, né? Ia lá na frente, oferecia. Lindo, maravilhoso. 14. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de a sofrer. Sofrimento para Deus. 15. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós o quê? Os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de quê? Sangue. Vocês estão vindo aqui na igreja, rezar, fazer isso, orar, isso, aquilo, traz sacrifício, oferece, põe dinheiro, faz isso. Estou cheio. Sofrimento. 16. Lavai-vos, toma um banho, lava, repensa, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos.
cessai de fazer o quê? O mal. Esquece isso. Lava, joga fora. Pelo amor de Deus, eu não quero. Cessai de fazer o mal. Ó, tirai a maldade dos vossos lados diante dos meus olhos. Não quero nem ver o que vocês estão fazendo. 17. Aprendei o quê? A fazer o bem. Atendei o quê? A justiça. Repreendei quem? O opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. Gente, o que Deus está querendo dizer aqui? O sacrifício, ele pode ser santo, ou ele pode ser o quê? Abominação. O que difere um do outro? Como é que o pastor vai saber se o sacrifício que você está prestando é santo ou é abominável? Tem como. Mas quem pode saber? Deus. Então, não tem como enganar Deus, gente, nessas coisas. É isso que Deus está falando. O povo ali estava achando lindo ir lá oferecer sacrifício, isso aqui, solenidade, culto, oração. Mas Deus está falando o quê? Estou cansado dos seus pecados, das suas iniquidades, meus olhos não conseguem nem mais ver. Eu estou aborrecido. Vai lá, toma banho, lava. Em vez de vocês oferecer sacrifício de culto religioso, faz o quê? Aprende a fazer o bem, atende a justiça, repreende o opressor, defende o direito do órfão, pleiteia a causa da viúva. Mas vocês não estão nem aí. É isso que importa para mim. Então, o sacrifício ele pode ser santo ou ele pode ser abominável. 2. Vamos caminhar aqui. Requer o quê? Sinceridade, irmãos. Tem que ser sincero. Tem que ser algo do coração. Tem que ser algo puro. Tem que ser algo que você faz de boa vontade. Aqui, para representar esse texto, eu tinha colocado o texto lá de 2 Coríntios, que fala o quê? Que as obras de Caim eram o quê? Mas não era santo, não era puro, não era sincero. Era de qualquer jeito. Isso o quê? Era abominável diante de Deus. Irmãos, que tipo de sacrifício é aceitável a Deus? Um dos primeiros textos, quando eu fui ler a Bíblia, eu gostei demais. Primeira vez que eu fui pregar, eu preguei sobre ele. Coloca ali, Miqueias capítulo 6, verso 6. Nunca mais esqueci dele. Ele vai falar algo muito importante, profeta. É uma pergunta. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei antes do Deus dos céus? Virei perante Ele com holocausto, com um bezerro de um ano. Ele está fazendo um questionamento, né? Mas como é que eu vou me apresentar diante de Deus? O que agrada a Deus? Como que eu vou me inclinar diante o Deus dos céus? Vou com um holocausto, com um bezerro de um ano? 7. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Gente, é muita coisa, milhares de carneiros, né? Ribeiros de azeite. Aí ele chega ao ponto de perguntar o seguinte: darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Como é que eu vou agradar a Deus? Se eu der coisas importantes, bolo, milhares de carneiros, ribeiros de azeite, coisas que tinham muito valor. Aí ele chega ao ponto de dizer o seguinte: se eu der o meu primogênito, meu filho primeiro, o fruto do meu corpo pela transgressão do meu pecado, como oferta, como sacrifício, Deus vai se agradar de mim? 8. Ele te declarou, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Nada disso. Esquece o carneiro, esquece o bezerro, esquece o azeite, esquece o filho, esquece. O que é bom diante de Deus? O que agrada a Deus? Primeiro, pratiques a justiça. Pratica a justiça. 2, ames a
misericórdia, seja alguém misericordioso. Terceiro, andes humildemente com o teu Deus. Pronto. Se é alguém que vive isso, você está praticando isso como cristão, isso é a sua oferta agradável a Deus. Irmãos, o que a gente vem fazer aqui na igreja é prestar culto a Deus. Que tipo de culto? Você pode cultuar a Deus de muitas maneiras. Uma delas é vir na igreja no culto. É uma maneira. Só que as pessoas confundem cristianismo com igreja. Ah, eu sou crente porque eu vou na igreja. Eu sou crente porque eu leio a Bíblia. Não. Você lê a Bíblia e você vem na igreja porque você é crente. É diferente. E você é crente porque você agora segue a Jesus. E você segue a Jesus para andar como? Em comunhão com Ele, novidade de vida, para ser agradável a Deus. Então, o conjunto da obra é esse. As pessoas confundem ser cristão com ritualidades, com rituais, com celebração, com coisas materiais. Irmãos, o texto de Abel está mostrando para nós que Deus está preocupado com o quê? É com a oferta ou é com o coração? Deus não está preocupado com a oferta, irmão. Você pode depositar R$1 milhão aqui. Se o seu coração tiver, como lá, nós lemos lá no texto, como estava a nação de Israel, querendo barganhar com Deus, querendo oferecer dinheiro, sacrifício, em troca de o quê? Do perdão dos seus pecados. Faz isso não, irmão. Sabe por quê? Aquele texto está falando que isso lá é o quê? Abominação. Se você vem na igreja, se a sua vida de cristão é porque você pensa ou imagina que agora você precisa mostrar para as pessoas que você vai numa igreja, que você agora é crente, que você lê a Bíblia, esquece, irmãos. Isso não vai fazer de você alguém agradável a Deus, não vai fazer. Mas quando você está fazendo isso aqui, sendo justo, praticando a justiça, sendo misericordioso, amando os irmãos, amando o corpo, amando quem tem necessidade, sendo cristão como Jesus foi, andando humildemente com o teu Deus. O que é andar humildemente, irmãos? Andar humildemente com Deus é reconhecer quem você é e quem Deus é. Não é humilde de roupa suja, pé no chão, não é isso não. É humildade de coração. Reconhecer que você é aquilo que você é só porque Deus fez. Isso é andar humildemente com Deus. É se despir da religiosidade, despir da sua pretensão de ser alguém melhor que o outro. É isso que o texto está falando. Ah, eu tenho que galgar coisas maiores, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser bispo, pastor, apóstolo, não sei lá o que mais. Ah, é? E Deus está, o seu coração com Deus está como? São coisas que a gente imagina que pode lidar com Deus da mesma maneira que a gente lida com o homem. Para encerrar, volta para mim. Lá, Hebreus capítulo 4, verso 11. 11, 4. Terceiro e último tópico, irmãos. Tinha mais coisa para falar aqui, mas vou pular. Senão vai ficar muito tarde. O último tópico é: por meio dela quem? Da fé. Não é isso que ela está falando? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela, da fé. Também, mesmo depois de morto, ainda fala. Eu notei uma frase pequena aqui. A oferta de Abel
foi a causa da sua morte. Quando foi? A briga começou ali, né? Se ele não tivesse ofertado, Deus não tivesse se agradado da sua oferta, será que o Caim tinha matado o Abel? Não. Diz lá o texto o quê? Que o Caim ficou o quê? Descaiu o semblante dele, que Deus ficou irado e ficou louco, já maquinou ali, falou, vou matar meu irmão, foi lá e matou. Então, a oferta de Abel foi a causa da sua morte. Uma vida curta. E aí eu vi alguém um dia perguntando assim, mas gente, o Abel não fez nada de ruim. Por que Deus não livrou o Abel? O Abel, gente boa, trabalhador, honesto, foi lá, pegou a primícia do fruto, ofereceu a Deus, manifestou gratidão, fé, agradou a Deus. Mas Deus foi lá e deixou Caim matar o Abel. Alguém um dia perguntou isso. Por que Deus não poupou, né, a vida do Abel? Será que Deus podia fazer isso? Ué, lógico, né, irmãos? Mas esse texto de Abel aqui traz a resposta. Dos Hebreus traz a resposta. A gente precisa lembrar das pessoas, irmãos. E esses homens aqui, os heróis da galeria da fé, são lembrados pelo quê? Pelos anos que viveram? Pelos atos que praticaram? Bons ou maus? Eles são lembrados, estão na galeria da fé por causa do quê? Da fé. E o Abel só está sendo lembrado aqui, eu vou mais longe. O Abel só existiu para manifestar o quê? A sua fé. O Abel só existiu para que nós pudéssemos estar falando dele aqui hoje. O Abel, irmãos, da mesma maneira que nós cremos, e aqueles que estão em novidade de vida estarão um dia na presença de Deus, o Abel deve estar lá, um dia a gente vai encontrar com ele. Mas por que o Abel existiu? Por causa da fé. Também mesmo depois de morto. Ainda fala. E como que ele fala? Ele fala isso aqui que nós estamos falando. Como que ele fala? É um exemplo a ser seguido. Como que ele fala? É aquilo que nós, como cristãos, precisamos ter como ideal de vida, irmãos. Oferecer sacrifício agradável a Deus. Buscar fazer algo sincero, de coração puro. Deus se agradou do Abel, mas Deus se agradou do Abel e não livrou ele da morte. Não importa. Irmão, não importa se você vai estar vivo daqui um dia, mais 10 anos ou mais 50 anos. O que importa para Deus é como você tem manifestado a sua vida hoje. Como você tem vivido hoje. O que você pode oferecer para Deus e não oferece. Nós vamos ser cobrados, irmãos, não é por aquilo que nós oferecemos. Mas muito provavelmente nós vamos ser cobrados, e o tribunal de Cristo é justamente para isso. Para uns receber coroa, e os outros passar meio que com a cara virada de vergonha. É isso que eu falo. Não porque não ofereceu, mas por aquilo que foi deixado de oferecer, irmãos. Tendo a oportunidade de fazer e não fazendo. É isso que Deus vai cobrar de nós. Não estou falando dos sacrifícios. Nós vimos aqui que os sacrifícios são irrelevantes. Para terminar, Salmo 51, escrito por Davi, versos 16 e 17. Pausa. Salmo 51. O que fala o Salmo 51? Quem sabe? Foi Davi que escreveu. O Salmo 51 fala do quê?
Pecado. Perdão de pecado. Como é que começa o Salmo 51? Põe no número pra mim. Compadece-te, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Aí vai falar, porque eu conheço meu pecado é terrível, tem misericórdia de mim, eu sou ruim, errei, pequei, fiz um monte de coisa e tal. Davi escrevendo esse salmo. No 16, pode ir lá para o 16 e 17. No 16, ele vai falar para Deus o seguinte: depois de ter pedido perdão, pedir para Deus não se afastar, não sair da presença dele, para Deus ter misericórdia de Deus, ele vai falar assim, ó: pois não te comprases em sacrifício. Senhor, eu sou rei de Israel. Eu podia pegar ouro, boi, bezerro, gente, oferecer sacrifício lá no altar, montar um templo, construir qualquer coisa lá, fazer um altar para o Senhor, 5 templos, qualquer coisa. Mas ele considera o quê? Ele sabe o quê? Pois não te comprases, ou seja, Deus, o Senhor não tem prazer em sacrifícios. Do contrário, eu te daria. Eu posso, eu sou rei. Mas eu sei que o Senhor não gosta. E não te agradas de holocausto. Não adianta ir lá, fazer penitência, viu, gente? É outra coisa. Igual o povo faz aí, campanha para todo lado, isso, aquilo e tal. E quer, né? Vou dar um jeito aqui de fazer uma barganhinha com Deus aqui, eu ganho a fichinha ali e tal. Irmão, resolve não. Não perde tempo com isso não, isso é bobeira. A Bíblia ensina isso. Davi está falando aqui. Podia fazer um monte de coisa. Holocausto, sacrifício. O Senhor não se agrada disso. 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? Espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Davi está querendo dizer o seguinte, irmãos. Ele conhece o seu coração, ele sabe, o pecado está aqui, o pecado ainda existe. O que Deus espera da gente? Gente, espírito quebrantado. O que é quebrantamento? Você precisa reconhecer quem você é, pecador é. Não tem mais pecador aqui dentro da igreja, e menos não, gente. Tem todo mundo pecador aqui. Talvez um pecado do outro é diferente, todo mundo é pecador. Agora, o espírito quebrantado é aquele que reconhece quem de fato nós somos. Espírito com letra minúscula. Não estou falando do Espírito de Deus, não. Estou falando do seu espírito, da sua mente, do seu jeito de pensar. Você tem que ter quebrantamento. Você é alguém que, quando olha para a santidade de Deus, olha para a pequenez humana, você tem que fazer o quê? Se quebrantar, reconhece quem você é. Já ganhou um ponto com Deus, já. Primeira coisa. Segundo, coração compungido e contrito. Isso tem a ver com o quê? Com sinceridade de coração. Algo que vem de dentro, algo que é profundo. Algo que a pessoa, quando pensa naquilo que faz de errado, o seu coração fica contrito, compungido. O que significa isso? É como a gente fala, dá aquele aperto no peito. Não, se você não sente aperto no peito, alguma coisa está errada. Para terminar, ele fala: não desprezarás, ó Deus. Irmãos, quero terminar dizendo o seguinte: Abel é alguém que foi citado ali na galeria, como o próprio Davi. E todos esses homens, Abraão, Moisés, todos que eu falei para vocês, homens como eu, como você, pecadores, foram todos. A Bíblia não mente.
o que esses homens manifestaram de diferente? Dependência de Deus, humildade, quebrantamento, arrependimento. Buscaram oferecer o quê? Frutos de obediência. Abraão é o pai da fé por causa do quê? Porque o Abraão é melhor do que o fulano. Não, irmãos. Abraão só foi o quê? Obediente. Pela fé ele foi obediente. Ele decidiu obedecer. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para lá. Vou. Depois, pega seu filho, Isaac, vai lá. Oferece ele sacrifício para mim. Estou indo. Isso é o quê? Fé. Mas Abraão, pecador, brigou com o primo, que estava lá, teve o outro, Ismael. Pecado, tudo pecado. Mas qual que é a diferença disso tudo? É manifestação da fé, irmãos. Pela fé. Pelas obras da fé. Aquilo que de fato a gente oferece para Deus como algo agradável a Deus. E eu quero terminar aqui dizendo o seguinte. Eu já falei isso. A nossa vida tem sido uma vida que tem oferecido sacrifícios agradáveis a Deus? É só isso a pergunta. O que você e eu temos oferecido tem agradado a Deus? A nossa oferta, ela está parecida com a do Caim ou ela está parecida com a do Abel? Parecida em que termos? Ela é sacrificial? Ela é santa? Ela é voluntária? Ela é de coração? Ela é obediência? É só isso. Ou a gente está fazendo igual Caim. Faz de qualquer jeito, para Deus tudo está bom, vamos levando assim mesmo. O importante é fazer média com o povo, o resto, depois a gente vê no final. Se tiver nesse caminho, está errado. Repense o seu caminho. Olhe para aqueles que dão exemplo para nós. O texto lá fala assim, mesmo morto ele ainda fala. Ouve quem quer. Ouve quem quer. Quem não quiser ouvir, vai ser difícil. Mas quando eu olhei para esse texto, pensando justamente naquilo que Abel representou, e a sua morte representou. E o mais importante, irmãos, daqui a uns dias a morte vai chegar para qualquer um de nós. A gente pode ser lembrado pelo crente que frequentava a igreja bíblica de Lambari, ou você pode ser lembrado por alguém que manifestou pela fé as obras de Deus, fazendo a vontade de Deus, praticando a justiça, fazendo a misericórdia, tendo um coração que ama a Deus, que anda humildemente com Deus. A gente pode ser lembrado por essas duas coisas. O ideal seria ser lembrado pelas duas. Mas hoje as pessoas têm sido muito mais lembradas só porque frequentavam a igreja, que diziam que eram crentes. Mas o Senhor nosso Deus é aquele que sonda o nosso coração e que sabe exatamente o que nós temos oferecido para Ele. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos colocar de pé. Então, Lisete, vem fazer a oração aqui. Pastor Jaime. Ministra a Deus para nós. O reverendo Jairo Alves, primo, o terceiro pastor mais rico do Brasil, dedicado pela revista Forbes. Sabia disso? Não sabia. Amado soberano Deus, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, ó Deus, ricamente pela tua palavra trazida essa noite para nós, para a nossa alma, para o nosso espírito, ó Deus. Queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por cada família que é representada nessa noite, ó Deus, que veio ouvir a tua palavra, ó Deus, e sair daqui fortalecido pela tua palavra, ó Deus.
Te agradecemos, Deus, pelas nossas vidas, porque o Senhor tem sempre nos abençoado, sempre nos fortalecido, Deus. E pedimos que o Senhor continue nos dando graça, Deus, para que nós possamos, Pai, ouvir a Tua palavra, Deus, e colocar em prática em nossas vidas e no nosso viver diário. Perdoa nossas falhas, nossos erros, Deus, às vezes nossas fraquezas. E que o nome do Senhor seja sempre louvado no nosso meio, porque Tu és Deus exaltado sobre todas as coisas. Tu merece toda a honra e toda a glória, Pai. Por isso, nessa noite, nós queremos Te louvar, Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem aberto os nossos corações, as nossas mentes e o nosso entendimento, para que a Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, trabalhe no nosso interior, para que nós possamos dar o fruto que o Senhor quer de nós. Cuide de nós, cuida da Tua igreja, cuida do Teu povo, nos leva para o nosso lar, embaixo dos cuidados do Senhor, que os anjos do Senhor acampam ao redor desse veículo, Deus, e que, querendo o Senhor, o Deus, domingo, nós possamos estar aqui novamente, para ouvir e aprender mais da Tua palavra. Muito obrigado, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz por nós. O imenso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do amado Espírito Santo de Deus, seja convosco todos, mas não só hoje, mas para todos sempre, e todos confiam na bênção apostólica com forte. Amém. Amém.